Fala pessoal, hoje vamos trazer para você 5 hábitos das pessoas mais ricas aí. Claro que para a gente ficar rico precisa de diversos fatores, mas a gente fez uma análise aqui e trouxe 5 fatores para vocês aí. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, galera, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar recebendo nosso conteúdo semanalmente. Bom, se queremos ficar rico, nada melhor que a gente aprender com as pessoas que já atingiram a riqueza, as pessoas que já chegaram lá. E para isso a gente consegue ver alguns hábitos em comum dessas pessoas, né? Por exemplo, primeiro hábito aí, vamos falar de acordar cedo. Jeff Bezos, Tim Cook, Michelle Obama, são todas pessoas que acordam cedo, que têm esse costume de acordar cedo. Mas será que realmente isso é relevante? Realmente isso aí é fator importante para atingir a riqueza? Bom, a gente sabe que existe uma discussão muito grande sobre isso e o que a gente tem que entender é que o que vai nos deixar rico é o que a gente faz enquanto está acordado e não essencialmente acordar cedo. Mas sim, existem alguns estudos que comprovam que o nosso corpo e nossa mente foi feita para trabalhar durante a luz do dia. Então eles comprovam que a nossa performance mental e física é muito melhor, vamos dizer, quando o sol se nasce até o sol se pôr. Então, vamos dizer ali, depende obviamente da região, mas das 5 horas da manhã às 6 horas da tarde, né? É onde a nossa mente está mais preparada para produzir mais. E aí tem aquela famosa frase, né? Algumas pessoas afirmam que produzem melhor à noite, né? E esse mesmo estudo diz o seguinte, que essas pessoas elas não produzem melhor à noite. O que acontece é que elas se acostumaram com esse horário. E o costume, obviamente, isso virou um hábito, né? E aí faz com que elas acreditem que elas produzem melhor à noite. Mas se elas tentassem se reorganizar, se reestruturar para mudar essa organização de tempo delas, elas produzirem durante o dia, ao longo de algumas semanas, obviamente no início é muito difícil, em função de ter o hábito já de produzir à noite, mas ao longo de algumas semanas elas conseguiriam mudar esse hábito novamente, começar a acordar mais cedo depois do dia e com certeza elas produziriam bem mais do que antes produziam quando quando faziam então seu serviço à noite, né? A própria pesquisa diz isso. Toda regra tem exceção, eu sou uma exceção. Mas, claro que não adianta acordar às 5 horas da manhã se quiser ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã. A gente tem que ter uma boa noite de sono, a gente tem que ter ali depende da pessoa, mas 6, 7, 8 horas de sono para poder descansar nossa mente. Então, quer acordar cedo? Ok, mas vá dormir mais cedo também à noite para não tirar horas de sono, que é extremamente importante. O segundo hábito também muito importante, eu e o Jonas aqui a gente acabou tendo esse hábito e com certeza deu muito resultado pra gente também nos últimos anos, que é de ler. Ler é um ótimo exercício aí para o conhecimento. Existem estudos aí falando aí entre os maiores CEOs que eles leem em torno de 15 livros por ano, justamente para adquirir esse conhecimento. E já diz aquele ditado, né, que a morte do homem ela começa quando a gente desiste de aprender. Então a gente precisa sempre estar nesse aprendizado constante. Ler é uma forma que a gente pode considerar relativamente barata, né? Então a gente consegue investir num livro e ter grande aprendizado. Cada um vai acabar tendo pontos importantes em determinados livros, seja de conhecimentos pessoais, finanças, enfim, né? Ou livros de romance, enfim, tudo acaba tendo um aprendizado. E também questão de livros de biografias, isso é muito interessante, é uma coisa que eu gosto de ler, acabei lendo alguns livros, e a gente consegue ali modelar, aprender com essas pessoas, com a trajetória delas, né? Então isso é muito importante. A gente consegue aí, digamos, encurtar alguns caminhos com base no conhecimento, com base na trajetória dessas pessoas que também são bem-sucedidas. Terceiro hábito, sacrificar o presente em prol de um futuro. É pela massa, se você quer ter algo que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. Isso se aplica muito nos investimentos, né? As pessoas de sucesso sabem que a gente tem que plantar, esperar o tempo fazer as coisas crescerem para daí a gente colher lá no futuro. Então as pessoas têm essa visão de que a gente precisa muitas vezes abrir mão de um certo benefício presente, de uma certa satisfação presente para conseguir algo muito maior no futuro. Então abrir mão daqui a pouco aquele carro novo, aquela casa maior naquele momento que não precisa. Enfim, são coisas que a gente consegue sacrificar pensando sim no pró maior. E os investimentos que a gente pensa por longo prazo é justamente isso. A gente está agora, nesse momento da nossa vida, nessa fase da nossa vida, muitas vezes sacrificando um desejo momentâneo, né? Uma casa maior, um carro melhor, daqui a pouco sair para jantar toda hora, ou 2, 3 férias por ano. Então a gente está sacrificando
algumas coisas agora porque a gente acredita e sabe que se a gente quer atingir um patamar de sucesso onde poucas pessoas hoje conseguem atingir, a gente vai ter que abrir mão disso para ter um futuro então muito melhor. Quarto hábito, as pessoas bem-sucedidas, elas assumem a responsabilidade aí do seu destino e dos seus atos. E aqui a gente até vai trazer um livro do Milagre do Amanhã, que tem uma frase muito interessante aqui, ó. O momento em que você aceita total responsabilidade por tudo em sua vida é o momento em que você reivindica o poder para mudar qualquer coisa da sua vida. Então é justamente isso, né? As pessoas bem-sucedidas, elas assumem essa responsabilidade, independente de questões econômicas, questões políticas, elas entendem que são elas mesmas, né, que vão proporcionar um bom resultado para a sua vida e não ficam culpando aí fatores externos. Então, por mais que alguma coisa aconteça de errado, é importante que a gente assuma a total culpa, porque no momento que a gente assume a culpa, a gente também tem o controle de resolver. A gente não pode ficar se preocupando com coisas que a gente não consegue controlar, né? E isso acaba sendo um grande problema, né? A gente querer controlar coisas aí que não estão ao nosso alcance, a gente não vai conseguir agir em cima delas. Então, quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente assume o controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida, a gente sim consegue atingir aí os nossos objetivos. Quinto hábito, ter metas. E mais do que ter metas, é ter metas claras e ter o caminho para chegar lá, né? Ter o passo a passo para alcançar essas metas aí. E essas metas podem ser financeiras, pode ser daqui a pouco um certo patrimônio investido, pode ser pessoais, de família, eu quero ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, sei lá, 5 filhos. Podem ser também algum objeto, uma casa, um carro, como nós falamos há pouco. Essas metas quem vai definir é você. E o ideal é que você tenha, na verdade, metas diferentes para cada área de sua vida. Eu tenho, por exemplo, uma meta de família, eu tenho uma meta financeira, de patrimônio investido, como eu falei há pouco, eu tenho uma meta pessoal. Então, essas metas é você mesmo que vai definir. E mais do que isso, você vai definir submetas para ir alcançando aos poucos. Por quê? Porque se você põe uma meta muito alta, exemplo, vamos lá que eu não tenho nada investido agora, eu quero ter R$1 milhão. Pô, uma meta muito alta é um caminho muito longo. Então, se eu ficar só com aquela meta de R$1 milhão, quando vem no meio do processo eu vou me desmotivar, porque o processo é lento, é natural que seja lento. Então, em vez de botar aquela meta só de R$1 milhão, você coloca a meta de 1 milhão e coloca submetas no caminho. A primeira eu vou atingir 10 mil, a submeta 2 é 30 mil, 50 mil, 100 mil e assim você vai subindo. Por quê? Porque isso te ajuda e te mantém motivado. E mais do que isso, quando você atinge a submeta, você comemora. Comemora com quem você ama e se dá essa recompensa. Porque você está fazendo o que nós falamos antes. Você está abrindo mão no presente em prol do futuro melhor. Então comemore cada submeta que você tem em cada área da sua vida. Porque isso com certeza vai te ajudar muito a te manter no foco, a te manter com disciplina e te manter no caminho para atingir a tua meta principal. E aí, fechamos? Fechamos. Chegamos ao final aí de mais um vídeo, então não se esqueça aí de curtir e compartilhar com seu amigo, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e nos sigam em todas as redes sociais, @sejamholder. Não é Valeu, mano. Só porque eu comecei a filmar.